A gente vai continuar o nosso estudo, mas agora com uma pergunta muito simples, que é: por que é que essa blindagem eletrostática funciona? Qual é o argumento, o aparato técnico que está por trás disso, que faz com que quando eu coloque um corpo envolto num condutor, eu consiga blindar campos elétricos? A pergunta que a gente precisa fazer agora é: por que é que esse condutor consegue anular um campo elétrico externo? Eu vou tentar fazer uma animação para que vocês entendam o que acontece. Um campo elétrico externo, ele cria no condutor um movimento de cargas. Se não existisse esse campo elétrico externo, então ele não aconteceria esse movimento de cargas. Então, quando eu colocar esse campo elétrico, eu já não vou poder mais falar que esse corpo que a gente está analisando está em equilíbrio, tá? Então, vamos lá. Tá aí a parte da gaiola e ela tem cargas intrínsecas a ela. Então, eu coloquei só em uma partezinha, tá? Mas você vai ter que imaginar que o que eu tô fazendo nessa partezinha vale para a gaiola inteira. Pronto, coloquei um campo elétrico externo. Quando eu coloco esse campo elétrico externo, a primeira coisa que eu já imagino que você consiga fazer é falar para mim onde está a parte positiva, onde está a parte negativa. Então, a gente sabe que o campo sempre sai do positivo e sempre morre no negativo. Então, na minha orientação, lembrando que sou eu agora olhando para a tela que estou sendo o referencial, na minha esquerda é positivo, a minha direita é negativo. O que acontece com as cargas? O que eu vou animar agora tem um caráter muito mais didático do que real. A gente já discutiu que carga positiva não se move, mas para eu conseguir te mostrar o efeito que eu quero, eu precisei fazer as cargas positivas se mexerem, porque as distâncias que eu estava trabalhando ali eram muito pequenininhas. Mas vamos lá, quando eu colocar esse campo elétrico externo atuando, o que acontece? Há uma separação de cargas. A carga negativa, e nesse caso é só a negativa realmente que se move, ela vai em direção aonde está o positivo. Só que se você perceber bem, eu acabei de criar um campo elétrico dentro da minha gaiola contrário ao campo elétrico externo. Quer ver? O campo elétrico externo ele está saindo da esquerda para a direita. O campo elétrico criado por causa da polarização das cargas na gaiola está saindo da direita para a esquerda. E é por isso que dentro da gaiola, o campo elétrico externo ele é anulado. Quais são os fatores que vão fazer eu conseguir anular melhor o campo elétrico externo? Porque nem sempre a gente vai conseguir anular esse campo elétrico de forma total. Então, coisas que auxiliam a atenuar o campo elétrico externo que chega até a anular. A espessura do condutor, quanto maior, melhor. A condutividade do material, quanto maior, melhor. E o tamanho da malha. O tamanho da malha, eu vou fazer com que você consiga aproximar o que eu quero te falar. Você imagina a gaiola. Gaiola é uma trama, né? Eu tenho ali partes condutoras na vertical e na horizontal, construindo uma malha. Então, se o comprimento de onda, da onda que tá chegando, então assim, eu tenho uma onda eletromagnética, eu quero que você pense agora dessa forma. E você já estudou comprimento de onda. Se o comprimento dessa onda for maior do que o comprimento da trama que você está montando, a trama vai funcionar como uma blindagem. Mas se for próximo, já não blinda mais nada. Talvez agora, só com a minha fala, e você fale assim, eu preciso de uma coisa desenhada para eu conseguir entender melhor. Então, depois você me dá um toque, que seja no WhatsApp ou que seja no fórum, para eu tentar te mostrar em imagem o que é que eu tô te falando. Mas o que eu quero te contar no fim das contas é, a blindagem ela pode funcionar melhor ou pior, dependendo de algumas características do condutor que você está utilizando, tá? Uma das coisas que a gente tem no nosso cotidiano e que não parece ser blindagem eletrostática, mas é o forno de micro-ondas.
Se você pensar bem, o forno de micro-ondas ele é quase uma mágica. Ele esquenta as coisas que estão dentro dele, mas não esquentam as coisas que estão fora dele. Como é que a gente consegue prender ali um determinado tipo de onda para que ela não saia e dessa forma ela não consiga prejudicar o externo, né? Porque o aquecimento a gente não sabe o que pode ocorrer. Então a ideia é que o forno de micro-ondas, o forno lá dentro, ele é uma blindagem eletrostática. Se você vê, toda a porta de forno micro-ondas tem uma malha que é um metal todo furadinho. O diâmetro daquela bolinha, ele é calculado de tal forma que ele consiga prender esse campo elétrico lá dentro, esse campo eletromagnético, na verdade, lá dentro. Outra coisa que utiliza também blindagem eletrostática são alguns aparelhos eletrônicos. Então, você perceber que existem aparelhos eletrônicos que ele tem uma capa metálica, ele é uma caixinha metálica. Então, vamos lá. Um exemplo são os DVDs. Existem uma série de dispositivos ali dentro que são tão sensíveis que um campo elétrico externo, se atuar, consegue produzir interferência dentro do seu sinal, tá? Outra coisa que é super bacana e que a gente vai falar bastante agora são as blindagens eletrostáticas com relação a meios de locomoção. Então, não é comum a gente falar, pelo menos eu não conheço ninguém, mas é recorrente em questões eu perguntar para você o seguinte: eu estou num avião, eu estou dentro de um carro, e aí acontece uma descarga elétrica sobre ele. O que acontece com os ocupantes que estão dentro? E, em geral, a nossa tendência, por sempre a gente entender que a descarga elétrica é uma coisa tão forte e tão prejudicial que é comum você falar que quem está lá dentro vai morrer. E aí agora, você sabendo sobre o que é blindagem eletrostática, você vai imaginar que tanto o externo do avião, quanto o externo de um carro, ou de um ônibus, ou de... aí assim, um carrinho de golfe não pode, não vale, não tá blindado, tá? Mas se você pensar numa superfície fechada, ele vai funcionar como uma blindagem eletrostática. E aí você vai lembrar para mim, lá dentro o campo elétrico é nulo. Então quem estiver lá dentro não sofre nada. Eu vou utilizar um videozinho que vai te ajudar a entender, por exemplo, como é que acontece no avião. That's gonna be loud. Diz, as fotos e vídeos desse relâmpago na Islândia mostram exatamente como tudo deveria funcionar. O raio geralmente atinge o avião na área do nariz e sai da proximidade da cauda e parcialmente através das asas. Ele faz isso porque escolhe o caminho de menor resistência, como entre eu e o pote de biscoitos. Em vez disso, o raio percorre o exterior de metal do avião, mas não entra nem danifica partes importantes. Agora que os aviões são cobertos não com alumínio puro, mas com materiais compostos, eles obtêm uma camada especial de uma malha condutora feita de cobre. Essa malha parece uma tela eletricamente condutora cobrindo o avião. Resumindo, a aeronave se torna uma gaiola de Faraday gigante.
Esse é o mecanismo especial que o físico e inventor inglês Michael Faraday criou em 1836 para proteger dispositivos contra a radiação eletromagnética. Essa gaiola ainda é usada para o mesmo propósito e funciona de maneira bastante simples. Quando um campo eletromagnético externo atua sobre a gaiola, elétrons livres em seu metal começam a se mover. Essa carga é redistribuída ao redor do exterior da gaiola, anulando qualquer radiação que tente chegar ao seu interior. Mas proteger aviões contra raios não é só cuidar dos materiais externos. Os sistemas e cabos internos também são cobertos com malhas de cobre. Os tanques de combustível são preenchidos com gás neutro para não pegar fogo. E, por fim, para diminuir as chances de entrar no caminho de um raio, existem eliminadores de estática espaciais instalados nas bordas das asas. A descarga estática flui deles e sai para o ar. Graças a isso, o avião sempre fica com a carga neutra. E, em primeiro lugar, não atrai raios. Caso o raio o atinja, provavelmente sairá pelo eliminador de estática. That's gonna be loud. Depois de falar de avião, que é um meio de transporte que a gente não usa rotineiramente, vale comentar um pouco mais sobre o carro. O que fazer quando cair uma descarga elétrica no carro? Então, primeiro, caiu a descarga elétrica. Fechar as janelas e ficar em segurança dentro do carro. Não vai acontecer nada com você. Você está blindado eletrostaticamente. Existe um condutor ao seu redor e é esse condutor que está sendo responsável por escoar essa carga que veio de uma descarga elétrica. Se for um dia chuvoso, o escoamento dessa carga ele é mais simples, porque a água acaba conduzindo o excesso de carga para o solo, sem problema nenhum. Se for um dia seco, aí a gente tem um probleminha a mais. Em geral, o pneu não consegue segurar essa carga na carcaça. E aí, vai começar a dar estalinho, vai dar faísca. E aí ele vai acabar se deseletrizando por faísca. Mas você não pode ficar considerando isso sempre, né? Então, o ideal é que você, em algum momento, consiga, se acontecer isso, o carro desligado, mas depois que passar a tempestade, se não houve dano elétrico ao seu carro, você pode tentar encostar, chegar próximo a alguma superfície, por exemplo, uma árvore, e encostar, abrir a porta e deixar a porta encostar nessa árvore. Isso já funciona como um caminho para deseletrizar. Outra coisa, você tá acontecendo uma tempestade, você tá vendo descargas elétricas acontecendo. Se acontecer, então assim, não utiliza nenhum aparelho elétrico, porque a corrente elétrica que passa pelo automóvel, se acontecer a descarga, ele pode queimar todos esses aparelhos. Então, rádio, GPS, e aí o que vai acontecer é que além de você poderia não ter tido dano nenhum, simplesmente só tivesse esperado, mas aí você decidiu ligar e esse excesso de carga que não foi, então assim, todo o sistema do carro não foi estabelecido para atuar com tanta carga assim, percorrendo os fios, você acaba causando um dano no carro que não aconteceria, tá? E o sistema, hoje em dia nós temos carros que são movidos quase todos, os sistemas quase todos ali são controlados eletricamente. Então, o que pode acontecer é o carro danificar. E aí, se esse carro danificar, não tem nem como você dirigir. Por isso é melhor sempre esperar. Uma coisa que tá na moda é essa bolsinha, que eles estão falando que é uma bolsinha de Faraday. O que acontece? Isso nada mais é do que se você pegasse a chave do carro, o cartão de crédito e enrolasse eles
em questão de blindagem, né? Num papel alumínio. O que acontece? Como então, assim, a gente está fazendo agora uma transição de tecnologias e aí a gente está tendo a internet das coisas. Então, o ladrão consegue copiar o código da chave do carro, de um carro elétrico, utilizando tecnologia. Então, você consegue bloquear uma possibilidade de cópia se você guarda a sua chave blindada. Isso pode acontecer, por exemplo, com o seu cartão de crédito. Uma coisa que nós estamos acostumados agora é com o pagamento por celular. Então, você consegue blindar o seu celular se você enrola o seu celular, por exemplo, num papel alumínio, tá? Eu poderia fazer isso, por exemplo, dentro de sala de aula. Quando vocês começassem a usar esse celular desesperadamente, eu pegar e enrolá-los eles em papel alumínio, eu ia bloquear a chegada de sinal. Eles não iam mais tocar, por incrível que pareça, tá? Então, isso é uma das coisas que estão acontecendo. Tem também na internet uma casa bloqueadora de sinal para você encontrar consigo mesmo. Ou seja, nada mais é do que uma tendinha de papel alumínio estilizado em que você entra e o seu celular, internet não funciona. E ela custa quase $8.000. Se quiser, eu faço muito mais barata. Outra aplicação que a gente tem agora foi citada até no vídeo do avião, que é o seguinte. O exemplo que está no meu slide é um cabo coaxial. É aquele cabo que até então a gente está usando para TV a cabo. Os cabos em geral, não só o coaxial, todos os fios, eles além de terem uma parte que é uma blindagem, que é uma proteção dielétrica, ou seja, que é um isolante para você não encostar no fio e levar choque. Então, se você pensar, todo fio é condutor dentro, é isolante fora. Mas eu preciso garantir que aquele condutor lá dentro, o sinal que ele está carregando, a informação que ele está carregando, que essa informação ela não sofra interferência de um campo elétrico externo. Então, o que eu faço? Eu crio uma gaiola de Faraday, uma blindagem eletrostática ao redor desse fio, para que nenhum campo consiga atuar sobre ele. E aí vem um videozinho rápido te contando o que é que isso o que é que ocorre. Nonetheless. Another less obvious example is the metal layer commonly found inside the cables for your electronics. These serve as a shield around the copper wire that actually transmits the signal. This shield is effectively a tubular Faraday cage that keeps external signals from getting into the wire and screwing up your content, as well as preventing its own signals from escaping and interfering with your other wires and gadgets. Another less obvious example is the metal layer commonly found inside the cables for your electronics. These serve as a shield around the copper wire that actually transmits the signal. This shield is effectively a tubular Faraday cage that keeps external signals from getting into the wire and screwing up your content, as well as preventing its own signals from escaping and interfering with your other wires and gadgets. O que a gente vai fazer agora é a caracterização de como é que se comporta um corpo que possui pontas. Então, vamos pegar aqui, eu coloquei 3 exemplos, eu quero que vocês imaginem que os meus 3 exemplos, o material ali é um metal condutor e que eles estão carregados. Então tá, eu tenho ali um material que é um corpo que é uma circunferência, um quadrado e um triângulo. O que eu posso perceber? Que a distribuição de cargas, ela vai depender da simetria do corpo. Se o corpo possui ponta,
onde há ponta, há um acúmulo maior de cargas. E se tem mais carga naquele ponto, o campo elétrico ali é mais intenso. E se o campo elétrico ali é mais intenso, eu consigo ter um comportamento diferente na ponta do que no resto do corpo. E aí, eu vou ter 3 fatos que vão ser verdadeiros para quando um corpo está eletrizado e é pontiagudo. Primeiro fato: quando um corpo é carregado eletricamente, ele tem ponta, ele carrega mais fácil e ele descarrega mais fácil, sempre pelas regiões pontiagudas. E aí vem um fato interessante: é muito difícil um corpo com ponta se manter eletrizado. E aí eu vou te lembrar aquele vídeo do avião, porque o avião tinha pontinhas e ele falando assim, o avião ele permanece neutro, porque foi instalado nele pontas para fazer com que seja mais fácil ele escoar a carga em excesso, tá? Gadgets. Segunda coisa, num corpo eletricamente carregado, a região pontiaguda tem sobre os outros corpos uma ação muito mais intensa do que as não pontiagudas. E aí a gente já justificou, é pela quantidade de carga elétrica que está naquela região. E terceira coisa, numa região pontiaguda, a eletrização ocorre mais facilmente do que uma região não pontiaguda. Então, falando nisso, eu consigo tirar várias coisas do seu cotidiano. Primeira coisa, é por isso que o para-raio é pontiagudo. Se numa superfície, então vamos lá, numa cidade, onde é que o raio vai cair? Ele tende a cair aonde há pontas. Isso não é uma obrigação. Raio cai onde ele quiser. Mas pela proporção, então assim, isso é proporcionalmente, ele cai muito mais em coisas pontiagudas do que coisas que estejam mais baixo, tá? Então, se você tá numa situação onde tá caindo, tá tendo chuva e tá caindo descarga elétrica, o que você deve fazer? Primeiro, você não pode ficar em lugares descampados, porque se você tá num lugar, por exemplo, lindo, numa colina, onde só tem graminha, a ponta é você. E aí, numa situação dessa, o que fazer? Bom, se já estiver acontecendo várias descargas elétricas naquela região, a ideia é que você se agache e abrace o seu corpo. Junte os pés, agacha e abraça seu corpo. Deitar não é interessante. Por quê? Porque como você não sabe aonde é que vai acontecer essa descarga ela pode ser fatal num raio de 30 metros. Então, você deitado, você oferece uma superfície muito grande do seu corpo para receber essa descarga. Ah, professora, e se eu estiver agachado de tênis? Bom, o seu tênis não consegue segurar essa descarga elétrica, tá? Segundo, você está num lugar onde tem muitas árvores. Então, assim, sei lá onde você está, onde é que você enfiou. Você não vai ficar próximo às árvores mais altas. Lembra, a tendência da descarga elétrica é procurar as pontas. Então, você vai se esconder onde houver árvores mais baixas, tá? Então, nunca perto de árvores. Se você tiver, por exemplo, aí você fala assim, perguntas que vêm geralmente na aula. Ah, professor, o meu piercing, o meu brinco, o colarzinho. Bom, esse tipo de metal, em geral, não influencia, não vai fazer com que a descarga caia então, assim, não é isso que vai demarcar se a descarga vai cair em você ou não. Agora, se você estiver carregando um objeto metálico grande, aí é melhor você soltar e não carregar ele. Por exemplo, a sua sombrinha. Então, nesse tipo de situação, guarda-chuva é um risco. Outra coisa, bicicleta. Bicicleta também é um risco, tá? Então, nesse tipo de situação, é melhor você deixar isso num canto, achar um lugar para se abrigar, e depois que essa tempestade passar, você continua o seu caminho. Antes estar vivo do que ter uma bicicleta. Então agora o que eu quero te mostrar é o que é raio, o que é relâmpago e o que é trovão. E aí a gente vai começar falando sobre
o movimento de massas dentro das nuvens, porque é nas nuvens que as coisas estão acontecendo. Eu peguei um vídeo e a narração desse vídeo está em inglês. Eu vou fazer toda a explicação em português depois, mas para que não aconteça dificuldades entre o meu áudio e o áudio do vídeo, eu vou ficar em silêncio e depois eu faço os comentários. Thunderstorms are caused by small electrically charged particles. As water molecules in the cloud are heated and cooled, they move up and down against each other. There is a separation of charge, forming two poles within the cloud. One part becomes negatively charged, and the other part becomes positively charged. Objects on the ground then become oppositely charged to the lower part of the cloud. This imbalance tries to resolve itself by passing current between the differently charged poles. Charged particles always flow in the direction where there are less particles of the same charge. This results in a lightning bolt. Sometimes the bolt will carry a positive charge and sometimes a negative charge. Thunderstorms are caused by small electrically charged particles. As water molecules in the cloud are heated and cooled, they move up and down against each other. There is a separation of charge, forming two poles within the cloud. One part becomes negatively charged, and the other part becomes positively charged. Objects on the ground then become oppositely charged to the lower part of the cloud. This imbalance tries to resolve itself by passing current between. Então tá, vamos pegar meu exemplo ali. A nuvem, houve uma separação nela e ela ficou negativa embaixo. Quando ela fica negativa embaixo, ela pega aquele monte de elétrons que ficam lá na superfície da Terra brincando, que não tem nada para fazer, e ela repele esses elétrons para baixo. Quando ela repele esses elétrons para baixo, ela faz com que a superfície da Terra, que até então era neutra, mas com excesso de carga negativa ali, ó, brincando, esses elétrons eles vão para baixo e deixam a superfície da Terra e de qualquer coisa que esteja ali positivo. Between the differently charged poles. Charged particles. Raio. Então, o que vai acontecer é um raio. O raio é a transferência de carga elétrica entre a nuvem e a superfície da Terra ou entre a superfície da Terra e a nuvem. Pode acontecer dos dois jeitos, tá? Always flow in the direction. Essa descarga elétrica, ela tem como uma característica que ela aumenta a temperatura do ar e ele fica aproximadamente 5 vezes a temperatura da superfície do Sol. E aí eu vou te contar uma coisa. Quando você aquece um gás a uma temperatura desse ponto, você não tem mais gás. Você entra no que a gente chama de quarto estado da matéria. Você tem plasma. O que é plasma para a física? É o gás, só que ele está tão aquecido que ele perde elétrons, então ele se ioniza. Então é gás ionizado. E isso é que é plasma. Então, quando eu tenho gás ionizado, eu tenho aí o que eu preciso, o caminho que eu preciso para fazer a descarga elétrica. Então, essa alta temperatura produz duas coisas para gente. Primeiro, o ar, quando ele está aquecido, ele consegue emitir luz. Ele faz aquela transição, então a gente vai lembrar dos níveis de energia de Bohr, ele consegue fazer com que os elétrons consigam mudar de níveis de energia e retornem emitindo luz. Quando eu emito luz, o nome disso é relâmpago. E a outra coisa que acontece
é que ar aquecido expande, dilata. E ao dilatar, ele vai ter que empurrar o ar que não está ali aquecido, mas isso é tão rápido e isso é tão violento que o que você ouve é esse som de empurrando para criar espaço. Tanto é que ali no meio fica rarefeito. E aí, o que a gente tem como barulho é trovão. E aí, tem algumas dicas para eu te contar. Primeiro, você tá fora de casa e sentiu formigamento nos dedos, corre para casa porque vai acontecer uma descarga elétrica. Se você conseguiu ouvir o trovão, é porque você está próximo da descarga. Então, de novo, você está numa região que pode estar sofrendo descarga elétrica. Tá bom? E agora, queria eu te contar para você adivinhar. Acabou campo elétrico nesse exato instante. O que a gente vai fazer agora é continuar para o último conteúdo de eletrostática, que é potencial elétrico. Para a gente fazer isso, eu vou te passar um resuminho de trabalho mecânico, para que quando eu comece a falar com você de trabalho em um campo elétrico, a gente já esteja alinhado. Duas coisas. Se você quiser pesquisar, existem 2 efeitos que a gente não trabalhou nesse slide, mas também são relativos a campo elétrico. Um deles é o efeito corona, que vai ter, e o outro é a ionização do ar. A gente falou um pouco sobre ionização do ar, mas você pode procurar um pouco mais sobre isso. Qualquer dúvida, pode me procurar, pode mandar WhatsApp, pode mandar e-mail, pode mandar mensagem no Teams. Beijo e até mais. Ai, dá uma curtida aí no nosso canal, dá um sei lá o que. Mentira, gente, é porque eu não aguentei. Where there are less particles of the same charge. This results in a lightning bolt. Sometimes the bolt will carry a positive charge and sometimes a negative charge. Então tá. A primeira pergunta que vocês vão fazer é: professora, os prótons estavam saindo. Não eram prótons, eram íons, tá? Então ali, eu tenho partículas que pertencem ao ar, e aí essas partículas ficaram ionizadas, e aí eu consigo fazer com que partículas ionizadas façam um movimento de descida ou de subida, sem problema nenhum. E aí, o que eu preciso que vocês entendam ali é que aconteceu um processo de indução. Vocês lembram de eletrização por indução? Então, foi isso que aconteceu. Eu vou fazer parte a parte agora usando figura. Foi bem rapidinho mesmo, desculpa por ter abusado do seu inglês, mas esse vídeo foi super bacana, te mostrando como é que a gente tem que bloquear esses sinais para conseguir deixar o sinal mais puro. Então, uma das coisas que o cara da TV a cabo, quando ele vai na sua casa, ele mede, é a quantidade de interferência de campos externos que estavam acontecendo. E aí, esse ruído é que ele tem que garantir que esteja abaixo de determinado parâmetro. As fotos e vídeos desse relâmpago na Islândia mostram exatamente como tudo deveria funcionar. O raio geralmente atinge o avião na área do nariz e sai da proximidade da cauda e parcialmente através das asas. Ele faz isso porque escolhe o caminho de menor resistência, como entre eu e o pote de biscoitos. Em vez disso, o raio percorre o exterior de metal do avião, mas não entra nem danifica partes importantes. Agora que os aviões são cobertos não com alumínio puro, mas com materiais compostos, eles obtêm uma camada especial de uma malha condutora feita de cobre.
Essa malha parece uma tela eletricamente condutora cobrindo o avião. Resumindo, a aeronave se torna uma gaiola de Faraday gigante. Esse é um mecanismo especial que o físico e inventor inglês Michael Faraday criou em 1836 para proteger dispositivos contra a radiação eletromagnética. Essa gaiola ainda é usada para o mesmo propósito e funciona de maneira bastante simples. Quando um campo eletromagnético externo atua sobre a gaiola, elétrons livres em seu metal começam a se mover. Essa carga é redistribuída ao redor do exterior da gaiola, anulando qualquer radiação que tente chegar ao seu interior. Mas proteger aviões contra raios não é só cuidar dos materiais externos. Os sistemas e cabos internos também são cobertos com malhas de cobre. Os tanques de combustível são preenchidos com gás neutro para não pegar fogo. E, por fim, para diminuir as chances de entrar no caminho de um raio, existem eliminadores de estática espaciais instalados nas bordas das asas. A descarga estática flui deles e sai para o ar. Graças a isso, o avião sempre fica com a carga neutra e, em primeiro lugar, não atrai raios. Caso o raio o atinja, provavelmente sairá pelo eliminador de estática. Então, eu peguei um videozinho para te mostrar mais ou menos como é que funciona. E se funciona isso para o avião, também funciona isso para o carro. O funcionamento é semelhante. Por mais que o carro não seja constituído de um metal composto, que foi o que ele mostrou ali, a ideia de ser um condutor já resolve grande parte. E o carro é coberto por grande parte, ele é um material condutor.